Bom, Coutinho, a gente olha para esse mercado hoje, eu estava comentando aqui mais cedo, reforço agora, é um mercado que sorri hoje para os comprados, né? A Bolsa agora cota o Ibovespa, o índice referência da Bolsa no mercado à vista da Bolsa Brasileira, cota agora 133 mil. Com 126 pontos. Alta na casa de 2%, Coutinho. Futuro da moeda americana, abaixo de 5,70. Fala você, Coutinho, análise gráfica de índice de dólar. Bora, vamos lá então. Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo. Voltando, né? Tudo sob controle no mercado, começando com o gráfico diário. Envelopão de alta, então a pior sobe, lateraliza, sobe. Então envelopaço desenhado, a gente já vinha cantando que o mercado era para cima e hoje a gente recebeu o presente. Índice a 1,35610, seu ponto macro, 1,37305. No caso do Ibov, traçando um paralelismo, tá? Então você vê que você praticamente tem a mesma figura. Então também, de novo, sobe, lateraliza, sobe. O Ibov já próximo do seu objetivo, 1,33175, o objetivo do Ibov a priori, 1,33904. Então a gente já está dentro da mesma milhar. Só falta o Ibov terminar o movimento. No caso do dólar, o dólar vai aparecer para vocês do lado direito. O dólar piano também, cai, lateraliza, cai. Então, pianinho. O dólar já bateu no seu suporte, R$ 5,677, cantei praticamente durante toda a manhã. O dólar já faz aqui o seu movimento de repique, então foi lá no 677, bateu, começa a desenhar um candle que a priori, se o mercado terminasse nesse exato momento, já era a compra para o dia seguinte. Então, vamos ver agora como é que o dólar vai transladar durante o dia de hoje. Mas se for nessa toada e terminar com esse candlezinho, os mais arrojados, a gente pode imaginar um repique de dólar para amanhã. No caso de 4 minutos, que eu sei que o Vini gosta, então já vamos lá pro intraday da vida. O intraday bonitão, né? Então, olha só, sobe, corrige, sobe. Longa lateralização, sobe, longa lateralização, sobe, tá o índice, tudo sob controle. Gráfico de 4 minutos, 1,35,630. Próximo objetivo do índice, 1,35,795. No caso do dólar, praticamente a mesma coisa. Dólar cai, dólar faz o seu movimento de correção. A venda que eu falei pela manhã, R$ 5,705, já executada. Então, por favor, quem está comprado, fique atento ou atenta, porque o dólar, neste ponto, a priori, tem uma inflexão para venda. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Olha, Coutinho, vou pedir para o Joel, também conhecido na Faria Lima como O Cruel, compartilhar minha tela, ele tá ligeiro. Olha só o que está acontecendo com as Blue Chips, Coutinho. Nós temos aqui Eletrobras renovando máxima intradiária, Bradesco renovando máxima do dia, Usiminas na máxima intradiária, a Vale avança bem, mais de 2,5% de elevação, 2,53% de alta, para ser bem preciso aqui. A única Blue Chip, pelo menos eu ainda tenho aqui dentro das Blue Chips, tem gente que nem considera Magazine Luiza Blue Chip mais, depois do tanto que caiu, né? Mas quando eu cheguei ao TC, ali em 2020... Cheguei em setembro de 2020. É um período que Magazine Luiza estava surfando uma onda muito positiva. Era uma empresa muito associada nesta época, né? Há 5 anos, com o setor de tecnologia. As techs americanas estavam indo bem, Magalu também subia aqui. Então ainda eu tenho a Magazine Luiza aqui como Blue Chip, tem muita gente que não considera. Então pra mim, dentro do meu Profit Pro da Nelogica, é a única Blue Chip que opera no vermelho. Se você desconsiderar a Magazine Luiza, então todas as outras Blue Chips estão no verde no dia de hoje, Coutinho. Vamos passear aqui por elas, por aquelas que tem uma variação percentual que chamam mais a atenção, ou pelos ativos que estão renovando máxima intradiária. A Sandra vai me ajudar nessa, hein, Sandra? Vamos lá. Se prepara aí que agora é o trio maravilha aqui. Eu, você e o Coutinho. Bora. Pra alegrar a nossa audiência. E nem precisa fazer muita coisa pra alegrar o público hoje. Ibov na máxima intradiária. Coutinho, vamos voltar rapidinho aí pra esse intraday, pro gráfico de 4 minutos. Sandra Lacerda, Ibov acaba de renovar a máxima do dia e o Ibovespa Futuro acompanha. Olha esse Ibovespa Futuro flertando, monitorando, namorando cada vez mais de perto o Ibovespa Futuro. A região dos 136 mil pontos. Fala do Ibov,
Fala do mini índice pra gente, por favor, Sandra. Vamos lá, Ibov agora na máxima do dia, 133.290 pontos, subindo 2,17%. Mínima do dia pro Ibov, 130.467 pontos. Mini índice sobe agora 1,98%, 135.765 pontos. Máxima do dia para o mini índice, 135.770 pontos. E a mínima, 134.110 pontos. Muito obrigado, Sandra Lacerda. Aqui no Profit Pro da Nelogica, estamos no Times and Trades. Então estamos monitorando as corretoras que operam na ponta compradora do mini índice no dia de hoje e a corretora no singular que está operando na ponta vendedora. Só tem uma corretora vendendo, que é essa linha azul, para você que nos acompanha com imagem, investidor e investidora, que está aqui, ó, destoa completamente para baixo. A corretora que mais comprou mini índice no dia de hoje, contrato do mini índice, foi a corretora do BTG Pactual. Então os clientes que operam pelo BTG estão operando na ponta compradora do mini índice. Na sequência aparecem Genial, UBS, Tullet e Ideal. Quem está vendendo aqui nessa linha azul, para você que nos acompanha com imagem? XP. Os clientes que operam pela corretora da XP. Isso no dia de hoje. Monitorando agora os 60 minutos. Na última hora, quem compra? Os clientes que operam pela UBS, Genial e Tullet. Quem vende? Os clientes que operam pela XP, Ideal e também os clientes que estão no Morgan Stanley. Se bem que o Morgan agora, ó, ficou meio que no 0 a 0. Então, comprando na última hora, UBS, Genial, Tullet e Ágora, que é a corretora do Bradesco. Vendendo XP e Ideal, de maneira mais destacada aqui pelo Profit Pro. Nos últimos 15 minutos, portanto, curtíssimo prazo, para você que gosta de operar aí, que gosta de fazer day trade, que gosta de operar no curto prazo, comprando UBS, Genial e BTG. Agora o Morgan entrou aqui também, a corretora do Morgan na ponta compradora. Olha como acentuou aqui o movimento de baixa, essa linha azul. Qual é essa corretorinha azul? XP. Os clientes da XP hoje estão operando na ponta vendedora do mini índice o tempo inteiro. E também a corretora aqui do Master, essa linha aqui em roxo. Nos últimos 15 minutos operando vendido. Coutinho, acabamos de falar, Ibovespa renovou máxima intradiária, Ibovespa futuro seguiu o mesmo movimento. Muda alguma coisa? Você acabou de fazer a análise do intraday. Muda alguma coisa ou não, Coutinho? Não muda nada, só quero chamar a atenção a venda do dólar. Olha só, o 5.705, o dólar fez um envelope de alta, né? Então, subiu, bateu no 705, ao invés de cair, lateralizou. Então, o que o dólar fez? Sobe, lateraliza, sobe. Então, atento àquela venda, pode desfazê-la. Se fizer agora, toma um loss de 4 pontos, porque o dólar virou, né? Então, como ele não corrige, ele lateraliza, então ainda bem que deu tempo. Então, o dólar sobe, o dólar lateraliza e o dólar continua subindo. Então, o dólar vira ponta comprada. Retifico, na verdade, né? Mudou a minha orientação anterior, então fiquem atentos aí, quem estava vendido no dólar, da eventualidade da zeragem, atento porque começa a gerar ponta comprada novamente. Índice, mesma coisa, objetivo no 35795, o índice ainda está meio que lateralizado, reduz a inclinação de alta, de qualquer forma, ainda não mudou, permanece altista. Muito obrigado, Marcelo Coutinho, senhoras e senhores. Agora sim, vamos lá, voltar aqui para o Profit Pro da Nelogica com calma, para a gente falar a respeito das empresas brasileiras que mais chamam a atenção do mercado no dia de hoje em relação às blue chips. Deixa eu destacar o papel ordinário da B3. B3SA3. Sandra Lacerda, como está a situação? A Sandra fica trabalhando no WhatsApp. Tem muita coisa, tem muita mensagem chegando, não tem, Sandra? Tem. Às vezes a Sandra... Porque tem 2 computadores ali, ó. Corta pra Sandra, Joãozito. Olha a Sandra aí, ó. Dá pra ver que tem 2... Isso. O WhatsApp fica nesse da ponta aqui, né, Sandra? Isso. Aí a Sandra tá ali toda concentrada, Focada. a gente falando aqui. Aí do nada eu falo, Sandra Lacerda. Ela dá um pulo, ela fala, todas as vezes. Tá tudo bem, hein, Não, Sandra? não é todas as vezes. Mas hoje foi. Hoje foi. Mas tá tudo bem, vamos Agora, lá. quando eu imito o Faustão, você também assusta, né? Do nada dá um grito lá do... Ô, louco meu! É, esse daí, quem não assusta? Papel... Acertou! Já teve gente que no chat falou assim, Vini, para. Falou assim, já deu, para, acabou, tá bom. Mas meus pais acham muito engraçado, tá? Ah, é? Eles falam, nossa, adoro quando o Vini faz. Muito obrigado aí aos pais da Sandra, são um dos poucos que dão risada. Papel ordinário da B3, Sandra, B3SA3 subindo quase 3% agora. É isso mesmo, sobe quase 3%, é negociada a R$12,79. Máxima do dia R$12,84 e a mínima R$12,53, Vini. Você, Coutinho.
Lindão, pessoal, atento aí, quem Obrigado, quer uma Coutinho. oportunidade. Vocês estão metida, né? Eu falo de Lindão, Levate acha que é com ele, eu falo Lindão, você acha que é com você. Achei que eu tinha Vocês feito uma tão- piada inédita. vocês O Levante já pegou essa? pegou de manhã. Ah, que droga. Vocês estão bonitinhos, hein? Vamos lá, coisa fofa. Pessoal, olha só, atento aí. B3SA3, tá bonito, hein? Sobe, longa lateralização. B3SA3 agora vai duelar ali no R$12,84. Se subir, sua próxima é R$13,56. Sua máxima, projetada nesse canal, 14,52. Quem tá comprado em B3 está extremamente bem comprado. Só fica atento que eu preciso romper o 84, né? Porque senão acontece que nem aconteceu aqui no início do mês. Ele vai lá e volta. Então eu tô praticamente no mesmo ponto. E logicamente na mesma situação. Então, rompeu o 34, começou a subir, compras a critério, 13,56, 14,52. Obrigado, Coutinho. Depois é Banco do Brasil. Nossa audiência tá de olho em BBAS3. Avança agora 1,44%, Coutinho. BBS3 tá ruim, olha só. Tá na máxima do dia. Acabou de renovar a máxima. Mas a figura é ruim, né, A Coutinho? figura gráfica é ruim, fica atento, só por favor, olha só, eu tô dentro de um longo canal, esse canal, a priori, ele é 2663-2903, aí o canal, ele pega, ele dá uma funilada, ou seja, ele vai para um fundo a 2709 e para um topo a 2819, que inclusive é o valor que tá agora. Então a formação gráfica não é boa. No contexto, isso tudo é baixista, então fica atento quem tá comprado. Apesar da alta de hoje e de ontem, se você olhar contorno geral, esse cara deveria ser para baixo. Então cola o stop, fica atento e não deixa sair perdendo pontos. Obrigado, Coutinho. Sandra, agora você ajuda a gente com o Bradesco. Olha, Bradescão é destaque no dia de hoje, Coutinho. BBDC4, Sandra. Bradesco subindo agora 3,69%, R$13,20. Máxima do dia para Bradesco, R$13,23 e a mínima 12,82. Ó, a máxima é 13,23. A Sandra acabou de falar. O papel cota agora 13,21. São 2 centavos para renovar a máxima intradiária. Lembrando, senhoras e senhores, que hoje, das 2h30 da tarde às 3 horas, nós vamos receber aqui o professor Carlos André, especialista no setor financeiro. Ele trabalhou aqui no TC há um tempo, era comentarista do nosso almoço de negócios. A especialidade dele é o setor financeiro. Ele olha para as companhias com um olhar fundamentalista. A análise do professor Carlos André é uma análise de quem monitora as teses, né, das empresas. Ele vai falar também sobre o setor de seguro, com especial destaque para a BB Seguridade e Caixa Seguridade. Em relação aos bancos, ele vai falar dos 4 bancões, além de BTG Pactual e Nubank. Então manda para cá sua dúvida, acompanha se você gosta do setor financeiro. É um setor que tem um peso enorme, quem já está no mercado há mais tempo sabe, um peso enorme na composição do Ibov. Muitas vezes carrega a Bolsa Brasileira nas costas e hoje a gente vai falar sobre os fundamentos das principais companhias desse segmento. Fechado? Então conto com a sua audiência aí, hein, pessoal? A partir de 2h30 da tarde, o olhar fundamentalista para o setor financeiro. Agora é tiro, porrada e bomba. É para quem tá operando aí, monitorando tecnicamente as ações. É o nosso Marcelo Coutinho com o seu Fibonacci. Falta, agora é no singular, falta 1 centavo pro Bradesco renovar a máxima intradiária. Coutinho? Bora. Bonitão na foto também. Olha só, sobe, faz uma lateralização, sobe. Tracei 2 fibos, o curto e o longo. Quem tá comprado tá bem comprado. Acima de 13,07 ou se distanciando de 13,07, melhor ainda. Como o rompimento ele é no dia de hoje, então calma, porque esse cara ainda pode rebater. Deixa subir. Objetivo 13,84. Dupla atenção, porque você tem dupla confirmação. Você tem 2 linhas do Fibo praticamente no mesmo ponto. Você tem uma venda nesse cara de encerramento a 14,32 a 14,34. Obrigado, valeu meu parceiro Coutinho. Agora a gente fala a respeito de CSN. Rapaz, olha a CSN subindo 4,5% agora, ainda abaixo dos R$10, cota 9,24, Coutinho. Então, lindão, eu até vou se o meu profit for, mas meu profit não quer ir. CS... Então, não, entrou agora. CSNA3, deixa eu ver se ele não vai. sabia, se repetir com carinho ele vai. Ele vai, foi. Aí, quem sabe faz ao vivo e às vezes passa susto ao vivo. Ô, Ô, louco meu! olha aí, velho! No caso de CSN lateralizado em região de compra, CSN parte inferior do gráfico. CSN tem uma figura gráfica interessante, olha só, no curto prazo, se você der um zoomzão, sobe, lateraliza, sobe. Então quem tá comprado tá bem comprado. Esse Fibo não é a melhor forma de traçar, mas pelo tempo vai ser ele mesmo. Deixa subir,
cota 9,26, teu objetivo 9,89. Se você pegar, você tem uma resistência predominante a 10,30, então deixa subir. Novas compras? Não faria. Para mim, me parece mais um ativo de manutenção. Mas de qualquer forma, colo stop, 26 de vol, 40 centavos de stop loss. Colo stop e vai empurrando o ativo para cima. Muito obrigado, viu, Coutinho? Olha, deixa eu até pedir para nossa produção aqui de última hora, no canal GovBR, que é o canal oficial do governo. Começou agora uma entrevista coletiva do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O Ricardo Lewandowski, ele está falando sobre uma operação da Polícia Federal que investiga fraudes no INSS. Talvez é um assunto que não tem impacto no mercado financeiro. Possivelmente não tem impacto no mercado financeiro, mas é o vídeo, né, o impacto direto, né, na cotação de Vale, na cotação de CSN, não vai trazer um impacto para isso. Mas foi o tema que nós escolhemos hoje para gravar para o nosso Instagram. Então você que segue @oficialtcnews no Instagram ou TC News Oficial no TikTok, nós falamos sobre isso. E agora a gente tem o ministro da Justiça, né, o ex-ministro da Suprema Corte, que agora ocupa o cargo que dentro do governo Lula, falando ao lado de outros integrantes da Polícia Federal, ao lado também do ministro da Previdência Social do nosso país, que é o Carlos Lupe. Carlos Lupe, que se você lembrar bem aí o nome dele, está associado à Tupi, porque ele foi um dos ministros do Lula indicados para ser conselheiro da Tupi. Né? O que isso tem a ver com o que está acontecendo hoje? Não tem nada a ver, só estou lembrando para você quem é Carlos Lupe, porque às vezes você não se recorda do nome. Nós já falamos várias vezes a respeito de Carlos Lupe aqui no Almoço de Negócios, devido a essa indicação para uma empresa que tem capital aberto. Hoje o assunto é INSS e uma operação que investiga fraudes bilionárias no INSS. Então daqui a pouco a gente vai abrir aqui um parênteses para mostrar essas imagens, a gente vai acompanhar um pouquinho dessa entrevista coletiva, porque é importante. Tá bom, senhoras e senhores? Enquanto a gente prepara aqui o vídeo para você, Coutinho, vamos seguir na análise. Agora chegou a vez de Itaú. Vamos com Gerdau. A galera gosta de Gerdau. GGBR4 sobe praticamente 3% agora, R$15,33. Coutinho. Formação gráfica ruim, né? Então você tinha aqui um longo pivô de baixa, cai, corrige, cai, ou uma longa queda, longa lateralização e queda, envelope de baixa, de qualquer forma, tudo para baixo. O Fibo, esse cara é antigo, você já pode transladar, o correto dele é aqui. E aí a formação dele, a priori, volta para um cunho altista. Então você tem um envelopezinho de alta, ou seja, atingiu o seu fundo, sobe, lateraliza, sobe. Quem está comprado passa a estar numa região de conforto. O upside é curto, o ativo cota 15,31, o upside dele é 16,38. Então, ok. Quem está comprado, belezinha. Novas compras, não faria. Quem está comprado, na verdade, se recupera de uma alta com objetivo curto. Então, ficando atento, perto de 16,38, esse ativo inflexiona de novo para venda. Então, quem está comprado, call stop, 27 de vol, 40 de stop loss. Muito obrigado, Coutinho. A gente fala agora sobre o papel ordinário de Eletrobras. Elet 3 avança também 1,93% de alta, R$42,87. Bonitão, olha só, sobe, longa lateralização, tá querendo subir agora, inclusive, 4286. O objetivo desse cara, 4454, tá aqui. Então, olha só, sobe, lateraliza, deixa subir. Quem tá comprado? Comprada? Extremamente bem posicionados. Colo, stop, empurra. Novas compras, não faria, me parece um upside curto. Você deve ter conta rápida e 5% de upside. 54 de vol, 70, 80 de stop loss. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Daqui a pouco vamos lá para a entrevista coletiva, senhoras e senhores, de Carlos Lupe, do ministro Lewandowski. Você já está vendo aqui as imagens junto com a gente, você que está conectado aqui. Antes, destaque urgente no painel Mover Pro, destaque urgente em tc.com.br. Quem fala é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. E ele diz o seguinte, olha só. Bessent se recusa a comentar matéria do The Wall Street Journal sobre redução de tarifas à China. Essa matéria que chacoalhou os mercados hoje, né, Coutinho? O The Wall Street Journal publicou que os Estados Unidos estudam ou devem reduzir as tarifas que eles, Estados Unidos, aplicam à China. Essa é uma matéria do The Wall Street Journal. E essa matéria que fez o mercado ganhar uma euforia, né, na ponta compradora. O Scott Bessent se recusou a comentar. Perguntaram para ele, você viu a matéria? É verdade a matéria? Ele falou, não vou falar sobre isso. Então não negou,
A matéria falou, ó, isso que saiu é mentira, os Estados Unidos não estuda reduzir tarifa da China coisa nenhuma, não fez isso, também não confirmou, só se recusou a comentar. Ele disse que não ficaria surpreendido se as tarifas caíssem de forma mútua. Então os Estados Unidos reduzem, a China vai reduzir também. Não seria uma surpresa para ele. Aí vem o destaque urgente. Não há oferta unilateral de Trump para cortar tarifas da China. Vou repetir. Não há oferta unilateral de Trump para cortar tarifas da China. Ele fala mais. Não há prazo para o início das negociações com a China. E aí a gente já vê uma movimentação. Vem na sequência aqui da nossa Mover, da agência de notícias. Vou pedir para você passar, Coutinho, por gentileza, por S&P, Dow Jones e Nasdaq. Vamos no diário, vamos também no intraday. Porque aí vem aqui, ó, Nasdaq arrefece movimento de alta. S&P desacelera, Dow Jones arrefece. Por quê? Porque o Scott Bessent acabou de falar que não tem nada de oferta unilateral do Trump para cortar as tarifas da China. E era essa a matéria do The Wall Street Journal. Então ele se recusou a comentar comentando. Né? Ele se falou, não vou comentar, mas de fato comentou. Ele falou mais. Situação com a China precisa desescalar para as discussões avançarem. Ele já tinha falado isso ontem, que é preciso diminuir as tensões e aí sim você começa a negociar. Monitorando agora agências internacionais, nós temos aqui outros destaques. Bessent disse: tanto os Estados Unidos quanto a China estão esperando para conversar um com o outro. Ambos os lados consideram que a atual situação tarifária é insustentável. As tarifas entre Estados Unidos e China provavelmente terão que cair para que as negociações comerciais funcionem. As taxas são insustentáveis. Aí ele muda um pouquinho de assunto. As discussões comerciais entre Estados Unidos e Japão não têm metas cambiais específicas. Espero que o Japão honre os acordos do G7 sobre o câmbio. Então há, senhoras e senhores, aqui, né, uma mudança, pelo menos no curtíssimo prazo, de importantes indicadores no mercado. E agora agências internacionais estão publicando a mesma coisa que nós já divulgamos aqui. Que o Bessent se recusou a comentar de maneira mais incisiva a matéria do The Wall Street Journal. Eu reforço, ele se recusou a comentar, mas ele falou sobre. Né, no momento em que ele diz que não há uma oferta unilateral do Trump para cortar as tarifas, ele está comentando sobre a matéria do The Wall Street Journal, porque é essa a matéria. A matéria fala que vai ter esse tipo de postura aqui do Trump. Deixa, Coutinho, antes da gente ir lá para os Estados Unidos, eu mostrar aqui para nossa audiência como tá a movimentação de curtíssimo prazo. Aqui tá Vale. Eu quero pegar primeiro o dólar. Vamos ver a reação aqui primeiro, Coutinho, no gráfico de 5 minutos, tanto do dólar como do índice. Você que nos acompanha com imagem, senhoras e senhores, o dólar já vinha numa trajetória de alta, é verdade, desde 10h50 da manhã e agora segue aqui a sua trajetória, pelo menos no curto prazo, olhando de 10h50 da manhã para agora, arredondando, meio-dia e 30, segue a trajetória de alta. De 10h50 até meio-dia e 30, meio-dia e 35, os compradores dominam as negociações no WDOK 25. Olhando o contrato do mini índice também no gráfico de 5 minutos. Aí a gente vê uma trajetória importante de alta, se observa aqui comigo, desde as primeiras horas da abertura do mercado de futuros. No entanto, nos últimos 20 minutos, a gente vê aqui um mini índice que passa por uma correção de curto prazo. Coutinho, antes dos Estados Unidos, já que estamos falando aqui de mini índice e mini dólar, no intraday, eu mostrei os 5 minutos, você gosta de analisar no tempo gráfico de 4 minutinhos, o Coutinho já explicou o porquê algumas vezes. Coutinho, por gentileza, algo mudou na análise do mini índice e do mini dólar depois dessas notícias? Caiu sim, Vini, vamos lá. No caso do índice, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai transladar o FIBO daqui para cá e a gente vai pegar um novo ponto. O novo ponto do índice é uma queda. Cota 1,35,200, 1,34,880. Conta rápida, você tem 320 pontos de queda para o índice pegar um novo patamar. Então, você tem a correção de um movimento de alta, a sua primária ainda é altista. Eu peguei um FIBO mais longe, deixa cair. 1,34,880 vai ser seu ponto de entrada. No caso do dólar, a mesma coisa. O dólar fez aquele envelopezinho de alta que eu cantei a venda e depois eu virei a mão. O dólar agora, o 705 virou compra. Falei para deixar subir. Beleza, tudo sob controle. R$ 5,704.
16. Aqui agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que refibar para ver até onde vai. Então eu vou apagar esse daqui para ficar didático. Pronto. O dólar tem o seu objetivo, R$ 5,721. Obrigado, Coutinho. Muito obrigado. Deixa eu mostrar rapidamente aqui. Tem o Bessent continua falando. Vou pro Bessent. Mas olha a movimentação do gráfico do S&P 500, né? Pra gente falar a verdade. Começou aqui a lateralizar por volta de 11h35 até 11h45 da manhã. Aqui, ó, começou um movimento lateral depois de uma trajetória importante de alta. Veio uma primeira queda no candle formado 11h50, fechamento 11h55. Lateralizou de novo de 11h55 até meio-dia e 10. E aí, a partir do meio-dia e 10, veio aqui uma pancada mais importante no S&P 500. Essa movimentação do S&P 500 no curto prazo é semelhante à movimentação de Nasdaq e Dow Jones também. O Coutinho vai passar por tudo isso na sequência. Gráfico diário, gráfico no intraday, S&P, Dow Jones e Nasdaq. Antes, vamos lá para o Bessent, porque o homem segue falando e o mercado tem precificado e muito as declarações do secretário do Tesouro americano. Bessent disse o seguinte: eu estou aqui na Mover, a agência de notícias do TC. Situação com China precisa desescalar para discussões avançarem. Isso aqui a gente já tinha lido. Negociações com a China terão de ocorrer a níveis inferiores a Trump e Xi. Vou repetir esse snap aqui, Coutinho. Negociações com a China terão de ocorrer a níveis inferiores a Trump e Xi. Será que ele aqui se refere às tarifas? Quer dizer, né, os dois vão ter que meio que abaixar um pouco a bola, né? Não dá para negociar com o patamar de tarifa que os Estados Unidos impuseram à China, nem com o patamar de tarifa que a China impôs aos Estados Unidos. Tem que ocorrer a níveis inferiores. Estados Unidos e China aguardam para falar um com o outro. Ambos os lados veem situação atual como insustentável. Acordo comercial completo com a China, olha, Coutinho, pode levar de 2 até 3 anos. Então, pra gente que tá esperando um acordo de 2 semanas, não, em 3 semanas eles sentam na mesa lá, né? Cada um toma um uísque e tal, pega um saquê, a coisa vai se resolver. 2, 3 anos. É a projeção do Scott Bessent. Rapaz, isso aqui é tempo, hein? Me parece too much. Acordo comercial completo, aí tem que entender o que é completo na visão do Scott Bessent. Pode levar de 2 até 3 anos com a China. Negociações tarifárias não serão um processo extenso. É dicotômico com o de baixo. Bessent diz não ter posição sobre se Trump tem autoridade legal para demitir Jeremy Powell. Pô, se o secretário do Tesouro americano não sabe, quanto mais nós mortais. Aí saiu aqui a matéria na Folha, Trump avalia reduzir tarifas da China para 50% a 60%, diz o jornal, mas isso aqui já está defasado. A notícia agora é essa, que o Bessent disse, e que mereceu destaque urgente no painel Mover Pro, que não há uma medida unilateral do Trump para reduzir tarifa só pelo lado dos Estados Unidos. Então, de fato, o Coutinho falou essa questão da dicotomia. Eu concordo aqui, porque a gente tem que ver qual foi o contexto que o Bessent falou, né? Mas primeiro ele disse, acordo comercial completo com a China pode levar de 2 até 3 anos. E negociações tarifárias não serão um processo extenso. Então o que eu estou entendendo aqui, Coutinho, é o seguinte, que o que o Bessent entende como um acordo completo vai para além das tarifas. Talvez resolver as tarifas não seja um processo tão extenso. Ó, diminui a sua aqui, eu diminuo a minha aqui, vamos tentar chegar num equilíbrio. Mas isso não é o acordo total que o Bessent espera com a China. É o que eu consigo aferir aqui das informações. Ele espera outro tipo de acordo, ou novos acordos. E esse processo todo de negociação, na visão do Bessent, pode levar de 2 até 3 anos. Deixa eu ver se a gente tem mais destaques aqui também em agências internacionais. Por enquanto, não. É isso que temos. E com o que temos, nós vamos agora falar com você, Coutinho, sobre S&P, Dow Jones, Nasdaq, no diário e no intraday. Vai você, Coutinho! Bora, vamos lá, lindão. Pessoal, diário primeiro, tá? Então, Dow Jones baixista. Deixa eu tirar um pouquinho de zoom pra gente primeiro pegar contexto antes de aproximar. Então tá lá, Dow Jones vem caindo, cai como se não houvesse amanhã, parou no 36.600 pontos. Dow Jones deu uma engasopada, isso aqui se chama acumulação, região de compra, porém sem figura gráfica definida. Dow Jones nos últimos 2 dias pega, sobe
E aí você vê que a gente está aqui meio entre 36 e 40 mil pontos, sem nenhum tipo de definição gráfico. Quando eu olho para a Nasdaq, praticamente a mesma coisa, a mesma figura. Queda, tem o seu fundo a 14 mil e aqui também dá uma engasopada entre 14 e 18 mil pontos. Quando eu olho para S&P 500, mesma figura, baixista, no caso aqui, 4.830 pontos no seu fundo, 5.413. Então, no geral, mercado americano baixista, mercado americano lateralizado e no curto prazo, talvez, um envelopezinho de alta. Um sobe, lateraliza, quem sabe sobe. Quem sabe sobe, né? Então, você vê que Dow Jones tem a mesma figura, você vê que Nasdaq tem a mesma figura e você vê que S&P 500 tem a mesma figura. Quando eu vou para o intraday desses caras agora, a gente pega e olha o curto prazo. Então, o curto prazo de S&P 500, a gente está em cima de um suporte, 5.390 pontos, cota 5.400. Então, o mercado praticamente devolveu tudo e está no seu nível de abertura, então tem aí uma longa lateralização com uma figura que a gente já sabe, né? Isso aqui é um pivô de baixa, está projetando uma queda suplementar. Quando eu olho para a Nasdaq, mesma coisa, Nasdaq gapa, lateraliza, Nasdaq já está aqui perdendo o seu suporte. Quando eu olho para Dow Jones gapa, lateraliza, também, assim como o S&P 500, testando o suporte. Então, o mercado americano voltou para o seu nível de abertura, lateraliza, mas essa formaçãozinha gráfica aqui, ó, isso aqui é uma montagem de um pivô de baixa. A priori, o mercado deve seguir para baixo. Muito obrigado, Coutinho. Você, só para todo mundo ficar na mesma página, Coutinho, passou pelo intraday também, a gente fez o diário, né? Fiz o diário e o intraday. E o intraday, muito bem. Eu tava conversando aqui pra gente ver se tem mais destaques a respeito do Scott Bessent. Daqui a pouco eu passo por isso. Tem papel em leilão, é isso, Sandra? Tem sim, Vini. MRV acaba de entrar em leilão, recuando 0,50%, negociado a R$6. Muito bem, então vamos rapidinho voltar para o mercado local, Coutinho. MRV, por gentileza, papel ordinário, a Sandra informou bem, o ativo está em leilão, na mínima intradiária, uma queda de 0,50%. A gente aproveita e dá uma olhada também nesse ativo no intraday. Vai você, Coutinho. Olha só, pessoal, R$6 é um ponto de venda para MRV Engenharia, tá? Você tem duas linhas, você tem a linha amarela do FIBO e a linha vermelha, que é essa resistência. Então, o ativo subiu, corrigiu, subiu bonitinho, desacelerou, monta uma figura gráfica com dois candles, que também é uma figura de reversão, martelinho de reversão no final de uma alta. Isso aqui é análise técnica clássica raiz. Então, quem está comprado em MRV, por favor, fique atento, ponto de inflexão baixista. O ativo tem 49 centavos de vol, que me parece alta para um ativo de R$6. Falar de um stop de 60 centavos, por exemplo, é 10%. Então, fica atento com essa movimentação agora, cola o stop e acompanha uma eventual queda de MRV. Obrigado, viu, Coutinho? O que o Bessent falou a mais aqui, encontrei em agências internacionais, mas me parece que tem um peso menor do ponto de vista da nossa cobertura de mercado. Ele disse: espero que a atual política tributária, se referindo aos Estados Unidos, evidentemente, seja estendida e que grande parte disso seja permanente. Então, ele já foi por um outro tema aqui, né? O que ele falou de importante, nossa, e agências internacionais publicaram tudo como urgente, foi o que nós passamos, né? Não tem oferta unilateral, para ter qualquer tipo de negociação com China e Estados Unidos, precisa primeiro diminuir a tensão, né? Não vai funcionar. Essas negociações não vão funcionar, na visão do Bessent, com a alíquota de tarifas no patamar atual dos dois países, então precisa diminuir isso. Ele também falou, para você que está chegando agora, que não tem prazo para o início das negociações com a China e que a situação com a China precisa primeiro ser amenizada, só depois as discussões comerciais devem prosseguir. E aí eu reforço, isso foi o que chacoalhou o mercado no intraday, conforme você viu aqui a análise do nosso Marcelo Coutinho, para S&P, para Dow Jones e para Nasdaq. Scott Bessent disse: nenhuma oferta unilateral de Trump para cortar tarifas sobre a China. Então não há nenhuma oferta unilateral de Trump para cortar tarifas sobre a China. É isso que temos, senhoras e senhores. Prometi que nós iríamos para a entrevista coletiva
para falar sobre a fraude no INSS. A entrevista coletiva continua acontecendo e nós vamos acompanhar agora. Você está vendo imagens do canal oficial do governo no YouTube e quem está com o microfone é o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Vamos acompanhar ao vivo. Nessas 11 instituições. Então, eu não tenho ainda ideia. O que eu posso te afirmar é que, com a colocação no site, na plataforma digital do INSS, mais de 180 mil cancelaram. Mais de 180 mil pessoas, aposentados, pensionistas, cancelaram através da operação de pedir para cancelar o seu desconto no sistema do plataforma do INSS. Nós estamos tentando agir, nós estamos tentando trabalhar, e a prova da preocupação do governo em defender o aposentado é isso que estamos fazendo aqui, uma ação do nosso governo, né? Ministério da Justiça, Corregedoria, Polícia Federal, Controladoria, todos agindo conjuntamente, e a inteligência, repito, da Previdência ajudando. Só complementar uma coisa para o Vladimir ali, ó, e para todos vocês, né? Infelizmente, eu vou ter que falar para todo mundo, viu, Vladimir? O relatório da CGU de entrevista aos aposentados vai estar no ar, acabando a coletiva. Tá? Então vocês vão ter acesso à auditoria, vão saber o que a gente apurou ali. Bom, acompanhamos um trecho da entrevista coletiva e aí nós não pegamos o momento em que o Carlos Lupe diz que a responsabilidade pela indicação do presidente do INSS é dele. Tem uma matéria aqui no jornal O Globo. Quem era o presidente do INSS? Alessandro Stefanuto. Quem é Alessandro Stefanuto? Presidente do INSS, afastado após a operação da Polícia Federal contra sindicatos que descontaram 6 bilhões e 300 milhões de reais. Aliado de Lupe, dirigente participou da equipe de transição do governo Lula na área de previdência. Então o Lupe, durante a entrevista coletiva, disse: a responsabilidade pela indicação foi minha. Ele que indicou esse senhor chamado Alessandro Stefanuto, que agora está sendo investigado em uma operação da Polícia Federal. A operação da PF monitora, né, descontos que seriam irregulares na ordem de 6,3 bilhões de reais. Vamos lá, a matéria é da Bruna Lessa, de Brasília, do jornal O Globo. Afastado do cargo por decisão da Justiça, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Alessandro Stefanuto, é aliado do ministro da Previdência, Carlos Lupe, e servidor público de carreira. Além de ocupar cargos de indicação política, Stefanuto foi técnico da Receita Federal e procurador da Advocacia Geral da União, carreira em que permanece até hoje. Filiado ao PSB, teve a indicação à chefia do INSS comemorada em nota oficial do site do partido. Antes de assumir o posto mais alto, Stefanuto chegou a ocupar outras funções dentro do INSS. Em 23, chefiou a diretoria de Orçamento, Finanças, Licitações, Contratos e Engenharia. E entre 2011 e 2017 atuou como procurador-geral do órgão. Também representou o INSS como conselheiro na Caixa Seguridade. Participou ainda da equipe de transição do governo Lula na área de Previdência. Aqui fala mais a respeito da sua formação. E agora aqui a gente vai entender juntos, para você que está olhando muito o mercado local, o mercado internacional, e é isso mesmo que a gente tem que fazer, se esse tipo de notícia não toca diretamente, né, o mercado financeiro no curtíssimo prazo, então vamos colocar todo mundo na mesma página. O que é a operação da Polícia Federal que tirou do cargo o presidente do INSS, indicado pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe? A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União fazem nesta quarta-feira uma operação para combater um esquema nacional de descontos associativos não autorizados feitos por sindicatos em aposentadorias e pensões. As entidades cobraram de aposentados e pensionistas 6 bilhões e 300 milhões de reais entre 2019 e 2024. A informação é da Polícia Federal e da CGU, Controladoria Geral da União. Stefanuto, que até ontem era o presidente do INSS, foi alvo de buscas no gabinete e em sua residência. Estão sendo cumpridos 211 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de 1 bilhão de reais
e 6 mandados de prisão temporária no Distrito Federal e nos estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. A operação é intitulada Sem Desconto. Abrindo aspas aqui para informações da Polícia Federal e da CGU. As investigações identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões concedidos pelo INSS. 6 servidores públicos foram afastados das suas funções. Também houve busca e apreensão na diretoria de benefícios do INSS. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa, passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documentos, organização criminosa e lavagem de capitais. Coutinho. Comente, Coutinho. Analise isso aí, Coutinho. Não comento esse tipo de coisa. Não. No auge dos meus 51 anos, eu acho lamentável. É mais um episódio longo de tudo que a gente assiste nesse país. Que é isso, hein, Coutinho? Triste. O que eu posso falar? Pois é, hein, Coutinho? O que eu posso falar? Posso falar nada. Ok. A gente assiste diariamente. Eu falo que viver no Brasil é um exercício diário de misericórdia. E a gente fica assistindo isso daí que, ok, beleza, né? Polícia Federal. Agora a gente sempre aguarda os desdobramentos, né? E os desdobramentos sempre caem no além. E isso é um ponto. Então vamos aguardar. Beleza, né? São 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. 6 bilhões e 300 milhões. Quanto que a gente precisa pro imposto de renda? 40? 40 e poucos bi? Então. Só que tem 6. Só aí tem 6 bi. Você fala pra... a compensação a isenção pra quem ganha até 5 mil reais? 40 e poucos bi, não é? Mais ou menos? É um Eu montão. acho que é por aí. Bom, você tem 6. Deixa eu pesquisar isso agora aqui, ó. Você tem 6, né? Agora, assim, né? Pra quem já tá no Brasil há 50 anos, né? A gente assiste esse tipo de coisa, a gente já sabe qual é a regra do jogo, né? Ó, deixa eu ver qual que é o valor. Vamos agora. Eu acho que é isso. Eu vi o Haddad falando, era 40 e poucos bi que tinha ficado. Bom, também, cada hora tem um valor diferente, né? Mas é dessa ordem de grandeza aí que o governo tem que cobrir. É triste, é lamentável, né? Porque assim, o povo sofre, o povo sempre é a última milha de tudo isso que acontece, entendeu? Você vê aí o pessoal, você vê a estrutura de saúde que a gente tem, o cuidado com os nossos idosos, enfim. Não sei, eu acho triste, eu acho difícil. Mas ok, bora lá. Eu vou encontrar a informação precisa para passar aqui para o nosso público de quanto que o governo federal espera arrecadar, cobrando, né, de quem ganha ou quem ganha pelo menos ou mais de 100 mil reais por mês e que já não paga, né, o imposto de renda ou paga menos de uma alíquota determinada pelo governo, é essa faixa da população que vai custear a isenção de quem ganha até 5 mil reais no imposto de renda. Então, o governo, quando isenta quem ganha até 5 mil reais no imposto de renda, abre mão de uma receita. E aí, na situação atual, o governo não tem condição de abrir mão de receita nenhuma. Então, o que o ministro da Fazenda, o Haddad, fala o tempo inteiro, é que do ponto de vista fiscal, esse é um projeto neutro. O governo nem vai aumentar a arrecadação, nem vai perder a arrecadação. O que o Coutinho estava falando aqui é qual é esse valor, né, que a gente precisa, quando eu digo a gente, o país, a gestão atual, precisa arrumar para que, de fato, o projeto seja neutro do ponto de vista fiscal. Vou pegar o número certinho aqui, a Sandra já está pesquisando, o Lucas Ude também, e a gente já traz a informação. Agora, antes de tudo isso, só para a gente entender bem que operação é essa, né? Olha só o que acontecia. E a Polícia Federal descobriu um esquema nacional de desconto associativo não autorizado, feito por sindicatos em aposentadorias e pensões. Olha que malandragem com uma parcela da população que precisa de dinheiro. O aposentado, o pensionista. Às vezes o senhor e a senhora nem sabe o que está sendo descontado da folha dele, nem percebe. Você sabe o que mais me doeu? Foi a hora que você mostrou. Você viu desde quando é o início da investigação? Não. 2019. Entre 19 e 24. 19, ou seja, época da pandemia. São 6 anos de processo
É. Ou seja, são 6 anos de uma possível, eventual, enfim, né, atitude ilícita, 6 anos para se chegar a uma conclusão. E olha, a pandemia foi em 2020. Em fevereiro de 20. Fevereiro de 20. Então foi bem num período de pandemia em que as pessoas precisavam mais de dinheiro. Idosos, pensionistas, aposentados, e tendo aí de maneira não autorizada, porque você é a seu favor, sou contra o sindicato, aí é um debate que a gente vai até amanhã. Mas se você autoriza, beleza, autorizou. Agora a questão aqui é o seguinte, é descontar o dinheiro que é seu, esforço do seu trabalho, de maneira não autorizada. Isso aí. 6 bilhões e 300 milhões de Olha lá, reais. 2019, você acabou de passar. Isso aqui, ó, entre 19 e 24. 24, são 5 anos. Aí aqui embaixo diz o seguinte, ó. O Globo mostrou no dia 14 desse mês, o jornal O Globo, que a arrecadação dos sindicatos no governo do presidente Lula, por meio de mensalidades descontadas diretamente dos benefícios previdenciários, cresceu de forma significativa nos últimos 2 anos. Se em 2022 esse tipo de desconto realizado nas aposentadorias e pensões chegou a 30 milhões e 700 mil reais, no ano passado o número quase triplicou, alcançando 88 milhões e 600 mil reais arrecadados por 37 entidades diferentes. O desconto sindical no INSS é uma mensalidade associativa que pode ser cobrada de aposentados e pensionistas. O desconto necessita de prévia autorização expressa do titular do benefício previdenciário. No ano passado, no entanto, ganharam destaque as queixas de beneficiários que descobriram descontos em suas folhas de pagamento sem jamais terem se associado às entidades. Há centenas de processos judiciais contra entidades autorizadas a fazer os descontos. Todas precisam seguir uma série de requisitos e assinar um Acordos de Cooperação Técnica, ACT, para fazer esse tipo de dedução. Então é algo assim, sem nenhum tipo de escrúpulo, uma parte da população que mais precisa e uma parte da população que infelizmente, né, até pelo dia a dia, por ter menos, né, em geral, menos habilidade para ficar ali monitorando os dados, às vezes você recebe ali o seu olerite, para a senhora é até ruim de ler, pelo tamanho mesmo da letra, tem que pegar o óculos, tem que dar um jeito de dar... Então é uma população que é mais carente nesse sentido, né? Ou pelo menos você consegue enganar esse tipo de população com mais facilidade. E aí você pega, começa a descontar isso, às vezes, né? É um valor ali que no dia a dia você nem nota. Vezes milhões de pessoas. Só que vezes milhões de pessoas, vezes 5 anos, imagina quantas essas pessoas aqui perderam. Perderam 6 bilhões e 300 milhões de reais somados. Bom, parabéns à Polícia Federal, que fez o seu trabalho. E olha os estados, né? Eu comecei a ler os estados aqui, Alagoas, Amazonas, eu falei, eu vou parar em algum momento. Falei aqui uma porrada de estado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, contando rápido aqui. Meu amigo, é de norte a sul do país que acontece esse tipo de fraude. Segundo investigações, a possibilidade enorme de fraude. Vamos esperar. E tomara mesmo que essas pessoas sejam presas e que fiquem presas. É que eles são os bens que foram... Então, isso que eu não tô entendendo aqui, ó. Por que tem essas fotos aqui, ó? Eu acho que são bens que Carro foram... de luxo apreendido em Brasília durante a operação sem desconto. Olha onde vai parar o dinheiro. Quem mais? Moto apreendida em operação sem desconto. Isso. Essa moto aqui, ó, não sei se você reparou, viu, Coutinho? A BM. BMW, meu amigo. Mais de 100 pau a moto. Não, dessa. quanto não vale esse carro aqui? Isso aqui é uma Porsche. Ah, tem publicidade aqui, deixa eu pôr lá. Olha que beleza. Dinheiro apreendido em São Paulo durante a operação sem desconto. Sabe, você já tentou... Olha os relógios. Você já tentou ir no banco... Esses relógios em Curitiba, Coutinho. Você já tentou ir ao banco sacar dinheiro? Não, Você já, sabe, mas assim, 100 reais, 200 reais. Não. Você sabe qual é a regra pra sacar banco numa quantidade dessa daí? Tipo uma lote desse aqui? Você tem que ir avisar ao banco com antecedência, se eu não me engano, mínima de 3 dias. Você tem que ter um processo comprobatório para você pegar e retirar essa quantidade de dinheiro em espécie em qualquer banco do país. Eu fico imaginando como é que essa grana transita. Ah, eu aposto que isso, se a gente olhar pro passado, você vai descobrir que transita até dentro de cueca. Como é que você vai no banco e transita uma quantidade de dinheiro dessa? Vai no banco normal e fala assim, eu quero sacar 50 mil reais. Você vai ver a buroca que é pra você sacar 50 mil reais em espécie. Pois é, Coutinho. Enfim. Pelo menos estamos livres.
e com a consciência tranquila, né, Amém, Coutinho? amém. Mas Puxa vida, sinto, meu. eu sinto muito pelo povo. Eu sinto uma raiva, Coutinho. A gente tem um pouco mais de condição, eu ando na rua, é muito ruim, é muito ruim. Pois é. Bora lá. Vamos nessa, vamos continuar, Coutinho? Bora. Temos que seguir? Bora lá. Deixa eu ver o que a nossa audiência tá falando sobre isso. Deixa eu ver se o pessoal tá comentando. Será que a galera tá conectada aqui junto com a gente ainda? Se tá. Nosso objetivo eram 2.000 likes. Nós estamos com 1.900. Então quero agradecer muito. Olha, o Rodrigo Milan pediu pro Coutinho olhar a Petrobras no gráfico de 4 minutos. Tem o pedido de Braskem, do nosso Torresmo Milanesa. Petrobras a gente vai passar de qualquer jeito, porque faz parte das Blue Chips. A gente parou em Itaú, tá? A gente vai falar de Itaú, vai falar de Petrobras, Uzi Minas, Vale. Vamos voltar pra lá rapidinho. Eu não achei que a gente ia investir tanto tempo nessa matéria, mas foi preciso, né? A entrevista coletiva tá rolando ainda, Joel? Terminou? Do ministro Carlos Lupe. Tá rolando lá ainda a entrevista coletiva. É que pra nós vai agregar pouco agora, né, ouvi-los. Mas enfim, só pra você saber, tá rolando ainda, a gente tá monitorando, o Lucas Wood tá acompanhando também. Certo, senhoras e senhores? Bom, o que a nossa audiência está falando? O Alexandre Bruno fala sobre Bitcoin, ele quer análise. Bom, bem pensado, a gente não passou pelo Bitcoin, vamos fazer isso. A Jéssica Dirst. Pessoal, deixei o like aí pra vocês. É realmente o melhor almoço do país. Coutinho, beijo, me liga. Ela escreveu aqui, Coutinho. Você tá olhando pra mim? Eu tô lendo só. Tá aqui, ó. A cara do Coutinho. Tá brincando. Não, aqui, ó, Coutinho. Minha esposa vai me matar. Aqui, ó. Deixei o like no melhor almoço do país. Coutinho, beijo, me liga. Você acha que eu inventei, Coutinho? Ô, Flávia, que é a esposa do Coutinho. Eu tô lendo aqui só, hein? Olha, a Jéssica Dist não tem nome, nem... Ih, é feia pra caramba. Acabei de ver a foto aqui, ó. É horrível a Jéssica Dist. Ela não tem foto, não. A foto dela aqui é uma imagem, assim, de qualquer coisa. Caraca. Camilo dos Santos, mandando boa tarde pra nós. Fala, Camilo! O trader tá aqui. Ó, o arroba trader privado. É uma foto de uma pessoa numa privada. Falou, verdade, Jéssica. A Jéssica diz que quer que você liga, mas você vai ter que ligar pro trader privado também, viu, Coutinho? Quer rir, tem que fazer rir. Regina Andrade. Coutinho, por favor, pode olhar Bova 11 e Petri 4? Estão muitos pedidos. Já vou fazer os pedidos aqui, então, pra gente não esquecer. O Alessandro Lima falou, gente, pesquisei aqui, a isenção do IR para a renúncia fiscal é de 27 bilhões de reais por ano. É o que escreveu aqui o Alessandro Lima. Obrigado, viu, Alessandro? É membro do nosso canal. Aí ele já trouxe uma informação e já um pedido também. Coutinho, Pomo 4, por favor. Marcelo Lima. A TC é top. A equipe da TC News é top demais. Eu acompanho todos os dias, direto aqui de Piauí. Fala, Marcelo. Obrigado. Olha, um abraço aqui pra dona Lindu, que tá conectada junto com a gente também. É um like póstumo. Fabinho Silva. Vini, em Balneário Camboriú tá cheia dessas Porsches. É verdade, né? Falam que em Balneário Camboriú a galera desce lá com uns carrões e tal. Ulisses Miguéis também tá por aqui. Obrigado, desafio do milhão. Falei, ih, Coutinho, quem vai tomar uma fibada hoje é você. Lucas An mandou mensagens pra nós. Obrigado, Lucas An. Ô, Coutinho, vamos falar então de Itaú, Petrobras e Vale. E aí a gente já atende aqui alguns pedidos da audiência. Tem Braskem, tem Bova 11 e Bitcoin. E aí depois a Sander traz pedidos também do nosso WhatsApp. Vamos começar então com Itaú Unibanco. Avança agora quase 2%, R$ 34,03, Coutinho. Então vamos lá, pessoal. Itube bonitona. Na fibada de Itube é clássica. Fundo topo. Tem muito o que fazer. O ativo cota 3403. O ativo ele tem um longo pivô e um leve envelope na curta. Então isso tudo sustenta a alta. Quem está comprado ou comprada, também comprado, deixa eu subir. O ativo tem sua máxima projetada 3536, 3403 é manutenção, não dá para comprar nesse nível, é mais a manutenção empurra e leva. Tem 75 de vol, stop loss na casa de R$1. Pela formação, eu ainda contrato uma leve correção para depois continuar subindo. Agora a gente fala de Petrobras, Petri 4 para nossa audiência. Olha, a Petrobras bateu máxima do dia em 31,78. Agora está em 38,5, recua 0,23%. Vamos com Petrobras no gráfico diário e também no intraday para nossa audiência hoje, Coutinho. Bora, olha só, pessoal, Petrobras é baixista, tá? Petrobras tem aqui um cai, corrige, cai, lateraliza, falta cair. Petrobras cota R$ 30,85, objetivo de Petro
É um reteste na casa de 30,30. O objetivo de Petro é 28,47. Fiquem atentos. Ô, louco. A gente já vem falando de Petrobras para baixo há algum tempo. Então, por favor, quem tiver comprado, ó, o último nível de Petro é 25,60, vai dar uma bela azedada. Obrigado, Coutinho. No intraday, Coutinho, como tá a situação de Petri 4 para quem procura fazer trade aí no ativo? Ruim. Petro tá Ixi. de lado. O ativo tá dentro de um canal no intraday. A sua mínima é 30,82. A sua máxima é 31,23. O ativo tá lateralizado e tem no intraday, gráfico de 4 minutos, uma leve lateralização baixista. Então, de novo, vai fazer a mesma figura. Ó, mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. Então, abaixo de 30,82 até dá uma vendinha de curto prazo. Pessoal, muito engraçado aqui. Galera no chat, corrupção no Brasil. Sobe, lateraliza, sobe. galera é fera. Galera é fera. É rir pra não chorar, velho. É rir pra não chorar, meu. Vamos com mais pedidos. Agora chegou a vez de Vale, Coutinho. Vale 3. O papel avança 1,65% agora. Arrefeceu um pouquinho o movimento de alta o papel da Vale no dia de hoje. Na semana sobe 3,5%. De volta à região dos R$54, quase 55, Coutinho. Olha só, pessoal. No caso de Valecita, Vale tinha uma venda que eu cantei a 54,75, né? E aí Vale chegou a cair. A gente até não analisou mais depois desse momento, mas aí olha só, Vale lateraliza. Então esta venda aqui, você pode já, caso tenha acompanhado, zerar, porque eu já tenho um envelopão de alta. Então Vale muda o seu contexto. Essa figura, ela passa a ser uma figura de cunho altista. Então quem está vendido em Vale, fica atento. Quanto mais se distanciar de 5475, pior fica. O objetivo passa a ser o seu topo anterior, que é o objetivo desse envelope, a 5845. Então, por favor, vendidos em Vale, atento, porque o papel graficamente já virou. Obrigado, Coutinho. Vamos passar rapidamente por índice dólar, Coutinho, também pelo intraday do S&P 500 para ver se há alguma novidade no gráfico de 4 minutos. E aí a gente vem para as perguntas da nossa audiência, para as colocações aqui do nosso público. Combinado, pessoal? Vai você, Coutinho, índice e dólar, por gentileza. Bora. No caso do índice, deixa eu colocar no gráfico de 4. A plataforma tá brincando comigo hoje. Pronto. Calma, Coutinho, calma. Olha só, baixista, eu cantei uma correção a 134,880. Não foi, mas não quer dizer que não vá, né? Eu imaginei que fosse descer direto, ela tá descendo via um envelopezinho de baixo. Então o índice ainda é baixista, ele cota 1,35,315. Esse envelope, ele quebra acima de 135,400. Então você tem aqui, ó, cai, longa lateralização, queda. Então o índice ainda é baixista. O seu objetivo permanece, o meu call 1,34,880. Quando eu vou pro dólar, o dólar ele tem uma figura que eu imaginei. Olha, lembra que eu falei? Eu falei, esse cara vai subir, mas ele não vai subir direto. Eu imagino que ele caia para depois continuar subindo. Verdade. É esse movimento, ó. Sobe, corrige, sobe. Objetivo 721. O dólar faz leve correção. Você pode até ver até onde ele vai. Ó, o dólar a priori vai até o 696 para depois posterior à alta. Então fique atento, você já está pertinho, você está no 706, 696 você teria 10 pontos de drawdown para depois continuar subindo. De qualquer forma, altista, leve e baixa, manutenção, seu objetivo 721. E lá nos Estados Unidos, o S&P 500, Coutinho, como diz o nosso GC aqui, houve um arrefecimento em Wall Street depois das falas do Bessent. Nós continuamos observando no intraday uma queda do S&P ou já estagnou aquela movimentação no curto prazo de baixa? Não, piorou. Aqui, piorou? Ó, piorou, olha só. Ih, rapaz. A gente tinha... No momento que eu cantei a minha última... Eu tava aqui, ó, nesse ponto aqui, testando exatamente o suporte. Piorou. Então já piorou, já perdeu, já lateralizou, já fez envelope de baixa, é o que eu falei, né? Eu imaginava que o mercado americano continuaria no processo de queda e aí tá lá. Então perdeu o suporte, podemos rapidamente olhar os outros. Olha só, Nasdaq também já perdeu, também já lateralizou, também já me projeta a figura baixista. Olho para Dow Jones também já perdeu, também já lateralizou, também já projeta figura baixista. Obrigado, hein, Coutinho. Olha só,
tem um recado rápido, mas antes, agradecer a Sandra Lacerda, que fez a pesquisa aqui, junto com a nossa audiência também, para saber sobre a renúncia fiscal. Deixa eu mostrar algumas matérias que nós encontramos. Essa foi você, né, Sandra, que encontrou aqui, da BBC? Sim. A BBC diz o seguinte, ó, a ideia é que o saldo das medidas da renúncia, para quem ganha até R$5.000 do imposto de renda, tem um impacto neutro nas contas públicas. Isso nós falamos. Ou seja, as novas cobranças sobre os ricos devem compensar a previsão de perda de 25,8 bilhões de reais em 2026, com um alívio no IR sobre a classe média. Então a BBC está calculando aqui quase 26 bilhões. A matéria da Agência Brasil diz o seguinte: isenção do IR até para quem ganha até R$5.000 gera renúncia fiscal de 27 bi por ano. Então tem 1 bi a mais. A matéria do Valor Econômico, publicada em março deste ano, também fala aqui, ó, de 27 bilhões. Então é isso mesmo, o nosso telespectador acertou. A matéria da BBC fala em 26, mas em geral, e aí eu fico com também aqui, né, com a da Agência Brasil, que é uma agência do próprio governo, fala em 27 bi por ano. Então desses 27 bi por ano, Coutinho, a gente tem lá 6,3 bilhões dessa operação da Polícia Federal. Percentualmente falando, do ponto de vista percentual, a gente está falando de quanto? 10% aqui, 2,7%, 20%, uns 22%. 6, 12, 18, um pouquinho mais, não, 30, dá... tá certo, é 27, eu dou um 40 na cabeça. Não, 27. Então, você vê, duro. É difícil. 6 bilhões de reais. Entre 2019 e 2024. Não é 6 mi, é 6 bi. É muito. Com B de muito dinheiro. Brasil. Com B de Brasil. É muito dinheiro. Olha só, o presidente dos Estados Unidos, ele também é danadinho, ele não para de escrever na sua rede social, a Truth Social, e não estou dizendo que ele tem só um perfil lá, ele é o dono dessa rede social. Trump escreveu o seguinte: declarações de Zelensky são prejudiciais às negociações. A Crimeia nem é um ponto de discussão. A situação da Ucrânia é terrível. Estamos muito perto de um acordo entre Ucrânia e Rússia. Zelensky deve finalmente fazer isso. O que disse o Zelensky? Tá aqui, ó, investidor e investidora, para você que nos acompanha, mais uma imagem. Ontem nós falamos aqui, né, que durante a entrevista coletiva da Caroline Leavitt, que é a secretária de imprensa do governo Trump, ela disse que o Trump, falando sobre a guerra Rússia e Ucrânia, ela falou sobre isso, e antes mesmo, não foi ela que disse não, antes já tinha saído a informação em agências internacionais de que o Trump ia propor que a Crimeia se tornasse um território russo. Aí o Zelensky vai lá e diz o seguinte, ó: Zelensky recusa reconhecer a Crimeia como parte da Rússia. É nosso território, diz Zelensky. E aí agora o Trump vai na sua rede social e escreve: a Crimeia nem é um ponto de discussão. Ele está querendo dizer o seguinte: a Crimeia já é da Rússia, filho. Isso aqui não está nem mais sendo discutido, né? Estamos muito perto de um acordo entre Ucrânia e Rússia. E esse tipo de declaração sua, Zelensky, é prejudicial às negociações. Zelensky deve finalmente aceitar isso. Fazer o quê? Entender que a Crimeia não é mais um território da Ucrânia. Agora, o Zelensky vai querer isso? Os ucranianos vão entender que essa é uma boa negociação? Vladimir Putin já disse que está preparado para diminuir os ataques ali na região de fronteira com a Ucrânia, né? Falou isso ontem. Nós mostramos aqui o que agências internacionais publicaram. Então, nós temos o Vladimir Putin, me parece que mais propício a um acordo, com a Crimeia sendo colocada, a partir de agora, em um acordo saindo do papel, como sendo um território da Rússia. Era isso que Vladimir Putin queria o tempo inteiro, ele queria aumentar o território da Rússia sobre a Ucrânia, mas o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, já disse que a Crimeia é território ucraniano. E o Trump, por sua vez, disse: esse nem é mais um ponto de discussão. Vamos esperar para ver o que vem na sequência. Ainda no cenário internacional, mudando completamente de assunto, investidor e investidora, a gente vai falar agora sobre a Europa, porque a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, falou há pouco, e 2 destaques mereceram inclusive urgente em agências internacionais. O Financial Juice entendeu que era urgente a declaração da Lagarde. Ela disse o seguinte, abrindo aspas para ela: estamos vendo o impacto das tarifas nos números do PMI
e de contratações. Os impostos são provavelmente mais desinflacionários do que inflacionários. O efeito líquido das tarifas ainda é incerto, diz Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Estamos por dentro de tudo o que foi publicado nos últimos minutos em agências internacionais. Aqui na TC News, aqui no seu almoço de negócios, você não perde nada, investidor e investidora. Até por isso agora eu tenho um recado e tanto para você. Uma bela de uma oportunidade. Olha o QR Code que vai aparecer aqui na sua tela. Para você que quer diversificar os seus investimentos, fica aqui a minha dica. Baixe o aplicativo TC Investimentos. É para todo mundo, você que mira o longo prazo, o médio prazo, mas você que é trader. É aqui que você tem que operar, na TC Investimentos. O QR Code está na tela, você vai baixar o aplicativo da TC Investimentos. E se você, além de trade, quer diversificar o seu portfólio, você vai encontrar dentro da TC Investimentos o CDB do Trader. É um CDB que rende 110% do CDI, disponível nesse QR Code. Pode chegar até um rendimento de 130%. 130%. Se você assinar o Master do TC. Ah, Vini, eu já assino o Master. Então, para você já vale os 130%. É até 130% de rendimento dentro do CDB do Trader que você só encontra na TC Investimentos, no QR Code que está aqui na sua tela. Beleza, pessoal? Recado dado? Vamos aos pedidos do nosso público? Então bora! Vou fazer algum pedido aqui do WhatsApp, senão a galera do WhatsApp também não manda mais mensagem, né, Sandra? Cheio. Tem muito pedido? O Coutinho senta nessa cadeira e pronto, o WhatsApp começa a... Um milagre acontece. Loucura, loucura. Aí, Coutinho. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Cheio de Aí sim, pedidos. Coutinho. Obrigado, lindão. Vamos fazer o seguinte, então, os próximos 20 minutos, pedidos do nosso público. É claro Você que manda. se sair aqui uma notícia de última hora, pessoal, a gente para Claro. tudo. Por exemplo, agora, ó, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, também hoje tá falando como se não houvesse o amanhã. Ele disse o seguinte: não buscará meta cambial nas negociações com o Japão. Isso foi divulgado pela agência Nikkei, lá do Japão, mas isso a gente já tinha comentado aqui, né? Principais assessores de Trump pediram ao presidente que moderasse ataques a Jeremy Powell. Publicação que acaba de ser divulgada no Washington Post. Então, acabou de sair agora no Washington Post. Principais assessores de Trump pediram ao presidente americano que moderasse ataques a Jeremy Powell. Matéria que acaba de ser publicada no Washington Post. Vamos lá. Sandra, você traz aqui pedidos do nosso público. Vamos com pelo menos 3 do WhatsApp. Depois a gente volta pro YouTube. Vamos lá então. Dionísio Ramos, DDD 11, quer saber a análise de ALLD3, Coutinho. ALL D3. D3. Allied. Tá na tela. Allied, Gráfico de Coutinho. 4 minutos, não. Gráfico de... Faz tempo que a gente não fiba essa, hein, Coutinho? Né? No meu, então... Nunca acho fibou? que eu nunca fibei, não me recordo desse cara. Olha só, o ativo tá lateralizado em região de compra sem figura gráfica de compra. A região de relevância dele é janeiro de 2024, tá? Se você tá comprado, você tá mal comprado, principalmente no quesito custo de oportunidade. Seu dinheiro tá parado praticamente um ano inteiro. Então nota que a mínima dele é dezembro 24. Eu falei 24 por quê? Porque eu peguei aqui, ó. Então eu tô pegando janeiro 24, ele praticamente transitou metade do ano, aí ele sai de forma exponencial. Com certeza isso aqui deve ser algum tipo de notícia, o papel não tem esse comportamento. Depois, da mesma forma que foi, voltou, né? Então agora volta para dentro do canal em dezembro 24 e tá lateralizado desde então. Ativo de manutenção, não faria nada. Se você tá comprado, você tá mal comprado, eu trocaria de ativo. Mais um pedido aqui do nosso WhatsApp, o Rodrigo Spin, DDD 16, quer saber a análise de Pecar 3. Pecar 3, pão de açúcar. Vamos dar uma olhada em pão de açúcar. Pecar 3. Pecar 3 tá bonitão. Por que eu tenho tanto fibo traçado? Porque já sei. Então esse aqui a gente vai tirar e vai ficar no oficial. Olha só, Pecar 3 é um ativo de manutenção. Então você tem aqui um belo de um pivôzão de alta, ó, subiu, corrigiu, subiu. E aí ele te deu um presente, né? Ele vai lá e alicerça com envelopão de alta. Sobe, lateraliza, sobe. Pecar 3, tudo sob controle. O ativo cota 4,08, comprado bem comprado. O ativo tem objetivo 4,67. O ativo tem 16 de volt, dá um stop loss na casa de 30 a 40 centavos. Cola o stop e empurra até 4,67. Não faria novas compras, acho o trade-off muito curto, tá? Você tem aí
67 menos 8, 59 centavos de upside, eu acho arriscado. Para mim, seria mais conservador, faria manutenção e levaria a 67. Guararapes pro Carlos Eduardo, DDD 19, Guar 3. Guar 3, double clique nesse. Esse aqui também faz tempo que a gente não vê. Olha só. Guar 3, também bonitão, gráfico longo, o melhor gráfico é no semanal, a forma correta, inclusive, de ser analisada é no semanal. O ativo está lateralizado, saindo da região de compra, né? Saindo da acumulação e indo para o seu movimento. Ele tem que rasgar 7,92. O objetivo dele é longo, 9,37. Inclusive, o objetivo correto dele, ou pelo menos o mais conservador, é esse, que é 9,01. Então, a priori, está comprado, está bem comprado. O que me incomoda? Me incomoda um candle de desaceleração no final de uma alta. Isso me chama a atenção. Então, o que eu faço? Eu vou para o diário e eu vejo que ele chegou a subir no dia de hoje e voltou. Se isso se confirma na quinta e na sexta-feira, esse cara provavelmente desce. Então, se está comprado, está bem comprado, só cola o stop para não começar a devolver. Vamos ver se eu tô bom de memória, Coutinho. Que eu prometi aqui, principalmente para membro do canal, alguns papéis. Você me ajuda a lembrar? 11. Braskem. Você Pomo 4. Petro a gente fez Petro e Pomo a gente fez. 4. Acho que eram esses. Boa, a Sandra tá bem de memória também, hein? Lembrei. Perfeitinha, né? Pomo 4, Pomo 4, Braskem E Bova 11. e Bova 11. Petrobras nós fizemos. Quer começar por onde, Coutinho? Pomo 4? Pomo 4. Então vamos Boa, lá. pro nosso telespectador que nos ajudou aqui com a informação dos 27 bilhões de reais. Bora. Então, olha só. Pomo, a priori, baixista, tá? Então, você vê, o papel cai desde novembro 24. Você tem, na verdade, um longo, se você traçar aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Então, vamos puxar daqui pra cá, você vê que você tem um longo canal de baixa. Então, o papel, ele cai como se não houvesse amanhã. A priori, cota R$ 6,72, sobe nas últimas 2 semanas. A fibada desse cara é daqui para cá. A tua pergunta é, sobe até quanto? Ele sobe até 7,39. Então, a priori, cota 6,72, belezinha, deixa subir. Nota que 6,78 já tem uma resistência, 7,08 já tem uma resistência, 7,39 é a resistência final. Então, se você está comprado, tá aí num momento de certa tranquilidade, o papel vai se recuperando, na verdade esse é o termo correto, e 7,39 você tem seu ponto de inflexão em Pomo 4. Obrigado, Coutinho. Braskem. BR. Papel preferencial da Braskem, Coutinho, pedido aqui do Torresmo Milanesa. Bora. No caso de Braskem, o papel cota 11,36, esse FIBO a gente já pode jogar ele para cá, aqui é o lado correto dele. O ativo cota 11,36, permanece baixista, tá? O seu upside máximo é 12,67. O papel no curto prazo tem uma figura bonitona. Olha só, sobe, lateraliza, sobe. Envelopezinho bonitão, só que pequeno, curto. Então, terminando o objetivo desse envelope, a tendência é voltar a cair. Então, o no 3,6, sua máxima a priori, o no 2,67. Fechado, Coutinho. Para Regina Andrade, que também pediu Petrobras, Petri 4, Bova 11. A Bova 11 é necessariamente a mesma análise do Ibovespa ou não, Coutinho? Muito semelhante. Muito semelhante. Analisar a bola. Ah, então, Regina, perdeu, o Coutinho não vai falar de novo. Brincadeira, Olha só, Regina. não. Você é membro do canal, você é prioridade aqui, Regina. Ela ainda vai ganhar uma análise simultânea. Ah, Eu vou fazer que é os isso, dois ao Coutinho? mesmo tempo para ela. Ah, Regina, se você não Curtia, deixar seu né? like agora, se Olha você só. não renovar esse membro por uns 5 anos agora, Regina. Obrigado, viu, Regina Andrade? Olha só, Rê, se você olhar esse Rê, cara... olha o Coutinho, tá vendo? todo. Olha só, se você olhar os gráficos, eles são praticamente a mesma coisa. Sobe, lateraliza, sobe no índice Bovespa. Sobe, lateraliza, sobe no Bova. A diferença é que no Bova 11 você tem os gaps pela falta de continuidade, né? O índice, ele tem a sua abertura correlacionada a fechamento e os seus valores são sempre sequenciados. No caso de Bova 11, como é um ativo, ele pode guepar, pode ter todo o comportamento normal de uma ação. Mas você vê que a figura gráfica, se você tirar um pouquinho do zoom, é praticamente a mesma coisa. Enquanto o Ibovespa tem a sua máxima a 1,33,935, a sua Bova 11, a priori, uma máxima a 1,30,59. Fechado, obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Agora o pedido é do Alex Silva, Melius, Cash 3, papel ordinário de Melius, por gentileza, Coutinho. Obrigado, Alex. Aproveito para mandar um grande abraço aqui também pro professor Daniel. Ah, não, professor de biologia é outro. O Daniel PMPR, nosso telespectador lá do Rio de Janeiro.
O Fábio Borges Arraes, membro do canal, mandou mensagem logo cedo pedindo o BDR de Alibaba, Baba 34. Vamos falar na sequência, primeiro o Cash 3. Olha esse papel, que tiro foi esse, hein, Coutinho? Tem alguma coisa errada, né? Porque você vê que não é um movimento natural. Olha, quase passou da terceira, Olha não? só, não, tá na primeira ainda. A terceira desse cara lá em cima, ó. A terceira é 706. Ah, nossa senhora. Então tá Mas muito pra você terceira. vê que a vol dele, ó, você tem uma distorção de volatilidade. Você vê que a volatilidade vinha na casa de 19, 20 centavos e eis que a volatilidade foi para 72. Então isso aqui não é um movimento natural, com certeza tem alguma coisa por trás. A empresa falou que vai estar estudando, convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para comprar mais Bitcoin. Cash 3 tinha comprado 10% do caixa em Bitcoin. Quando ela anunciou essa compra, o papel disparou. E agora ela disse que entende que o ativo realmente vai ganhar um protagonismo maior aí dentro da operação da empresa. Então eu me lembro que quando a gente falou de novo sobre Bitcoin e Cash 3 Melios, o papel tinha subido de novo. Agora, a continuidade desse movimento aí, não sei não, hein, Coutinho? Se você olhar daqui para cá, ó, se você pegar só esse pedacinho aqui, o papel já subiu 80%. Que pancada. 80%. Eu tô no gráfico que diário dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias. 10% por dia. É muita coisa, hein, Coutinho? Olha só, quem tá comprada tá bonitão. O ativo cota 5,25, 5,33 é a sua primeira resistência. O ativo praticamente estacionou nesse ponto. Dá mais? Dá. Você tem 5,99 e você tem o último 7,06. Né? Eu acho que 80% assim, tá de bom tamanho. Então eu colo stop. Eventualmente o mais conservador faz uma parcial, zera um pedaço e deixa o outro pedaço solto com stopzinho curto para você eventualmente buscar 5,99. Obrigado, Coutinho. Compartilhando aqui a minha tela, Joel Cruel, por gentileza. Olha só, Coutinho, matéria aqui do portal Block Trends. Melios sobe 36%, a matéria é do dia 22, então a matéria é de ontem. 16% hoje, o hoje é ontem, a matéria foi publicada dia 22, desde que decidiu comprar Bitcoin. No dia 14 de abril de 2025, a empresa revelou planos ainda mais ambiciosos. Ela já tinha comprado 10% do caixa. Então se eu digitar aqui Melios, ó, você vai ver a matéria que saiu. Primeiro no Brasil Journal, isso no dia 6 de março. Melios compra 10% do caixa em Bitcoin. Aí agora, o que está dizendo aqui a matéria do Leonardo Rubinstein é que em 14 de abril de 2025 a empresa revelou planos ainda mais ambiciosos, mais do que 10% do caixa. Transformar o Bitcoin no seu principal ativo estratégico de tesouraria. Desde então, a empresa engatou essa movimentação que você falou aí, Coutinho. Impressionante. Não é? Então, bom pedido aqui do nosso telespectador, o Alex, que estava de olho em Cash 3. A tendência, portanto, continua sendo uma tendência de alta, certo, Coutinho? Só ficar atento agora que no 5,33 você tem um pontinho de inflexão e para quem já subiu 80%, para mim, nada melhor do que pegar e guardar um pedacinho. Fábio Borges Arraes, Baba 34, BDR de Alibaba, Coutinho. Vamos dar uma olhada, esse aqui também faz tempo que eu não vejo, ó, o FIBO dele extremamente antigo. Ele tá sem a marca no gráfico. Nós vamos colocar a marca d'água bonitinho, ok, e estamos no diário. Ok, então vamos dar uma olhada. Baba 34, primeiro, movimentos muito longos, então você tem 3 meses, 2 meses, então o gráfico tem que ser visto no semanal. Primeira coisa, você vê que no semanal o gráfico fica muito mais fácil de ser visto. Baba é altista, a fibada é uma fibada tradicional, você vai fibar daqui para cá. Baba tem uma compra a R$ 22,05, então sobe, corrige na terceira linha. Agora sobe. Baba ainda em região de compra, tá? Então compras aí a critério. O primeiro objetivo de Baba é 29 no semanal. Então assim, como o gráfico tá no semanal, tudo é mais longo, tudo é mais longe, tá? Então, por exemplo, compras no gráfico semanal, elas, na minha metodologia, elas são obrigatoriamente feitas de forma partida. Então você vai pegar, sei lá, R$100 mil, divide em 3 tranchas, 4 tranchas, compra 25, 25, 25, 50, 30, para você não entrar de uma vez por causa da volatilidade do semanal, que é sempre maior que a diária. Então, Baba, quem quiser comprar à disposição, você pode usar R$ 22,05 como referência, vai comprando, vai fazendo preço médio positivo. Primeiro ponto desse cara, 2,995. Último ponto desse cara, 3,785. Se chegar lá,
vem fazer uma visita no TC, traz uma caixa de Copenhague, que eu e o Vini vamos adorar. E a Perfeitinha, então, vai amar. Amo. Vamos continuar então nos BDRs, Coutinho, mas agora para falar de Tesla. TSLA34. TSLA34. No caso de Tesla, tem notícia também, tá? Investidor e investidora. Olha só, né? A companhia tem queda de 39% no lucro do primeiro trimestre a 934 milhões de dólares. Com política comercial adversa. A matéria que está no InfoMoney foi publicada pelo Estadão Conteúdo. O lucro ajustado por ação foi de 27 centavos de dólar, abaixo da expectativa do mercado, que era de 41 centavos de dólar. Epa! E por que o papel está subindo? Porque o Elon Musk diz que agora vai dedicar mais tempo à operação de Tesla. A gente estava conversando hoje isso nos bastidores, não estava? Isso mesmo, porque a gente vai conversar com o Ponte daqui a pouco sobre isso também, né? Então eu já estou falando tudo que ele vai falar. Não. Melhor eu parar agora. Não foi isso que eu quis dizer, mas é importante a gente falar mesmo, porque Tesla sobe agora 6,10%. O BDR? O BDR sendo negociado a R$ 44,90. Então a Sandra falou muito bem, o Ponte vai trazer mais detalhes. Sim. Eu queria dizer aqui é que o Musk disse que ele agora vai ficar 2 dias lá no Dodge, que é o departamento para conseguir cortar custos do governo dos Estados Unidos, e os outros dias da semana dele serão dedicados à Tesla. Então a empresa não subiu pelo resultado, o resultado foi abaixo da expectativa, mas o mercado gostou que o fundador da empresa vai agora olhar mais para o negócio, para sua própria companhia. O nosso Gabriel Ponte vem com o Luciano Costa para trazer mais detalhes a respeito de Tesla daqui a pouquinho. Aliás, além de Tesla, quais são os outros temas, Sandra, que a gente vai falar? São 4 assuntos principais, não é isso, Sandra? A gente vai falar de Tesla com o Ponte, vamos falar um pouquinho também sobre a guerra tarifária entre China e Estados Unidos. Ixi. Com o Luciano nós vamos falar de OPEP e o Cazaquistão, que derrubaram os preços no mercado do petróleo hoje. Inclusive, o Brent está a $66 a última vez que eu vi nessa região, mais ou menos. E também a gente vai falar sobre a proposta do governo para a reforma no setor elétrico e os impactos sobre as empresas. O Brent, que a Sandra muito bem mencionou, referência para a Petrobras, você está vendo aí o painel TC Cotações, agora $66 com 28 centavos de dólar, uma queda que chega perto de 1,80%. Todo o contexto para você continuar com a gente aqui na sequência. O Marcelo Coutinho fica pelos próximos 3, 4 minutinhos. Dá tempo de atender muito pedido. Agora chegou a vez de Tesla, Coutinho. Tesla, então vamos lá. Tesla, pessoal, o ativo está restrito entre 3.979 e 5.235. Tesla está em região de compra, só que sem figura. Então, ficar atento. Não acho que é momento para se comprar a Tesla, até porque pela lateralização o risco é você comprar e isso permanece lateralizado e aí o custo de oportunidade de capital se deteriora. É um papel que eu gosto, mas tem que dar uma encorpadinha. Algo acima de 52,35 vai montar uma figura gráfica. Aí sim, dali para cima, você eventualmente pode ter um ramp-up a Tesla. Obrigado, Coutinho. Ainda no mundo dos BDRs, teve pedido no WhatsApp, certo, Sandra? Tem pedido do BDR de Inter, INBR32, esse é o pedido do Bird. INBR32 é Banco Inter, né? O Banco Inter. Então bora lá. Bonitão na foto também, olha só. Vamos só limpar esse gráfico. Tá bonito. Pra gente pegar e colocar aqui. Então olha só, Banco Inter primeiro, né? Você tá praticamente da metade para cima, então assim, você já saiu a região de compra desse cara na casa de R$27, o papel já cota 36. Agora, você tem sim ainda a oportunidade de um upside. A fibada desse cara, você vai fibar ele daqui para cá. Então o Banco Inter cota 3626, o seu primeiro objetivo é 3781. E depois você tem 3982 e lá na frente você vai falar de 43. Então, se você está comprado, a priori está bem comprado, o ativo inclusive rompe essa resistência do 3456 no dia de hoje. Deixa subir. Rompimento em candle longo no dia vale uma proteção, então atento à questão do stop, porque ainda que toque na linha, esse cara pode rebater e voltar para dentro do canal. Se continuar subindo, beleza, 3781 vai ser o seu primeiro ponto de inflexão, 3982 é o seu segundo ponto de inflexão. Continuamos no setor financeiro, agora para o Marcos Ceravolo, membro do canal. Ele pede Banco Pine. Banco Pine. PINE4. PINE4. Double clique nesse cara, chegou. Chegou. Banco Pine, vamos dar zoomzão. Ó, tá lateralizado há um bom tempo. Ó, mas vem de uma alta, hein, Coutinho? Lateralizado. Se ele pegou a alta, belezinha, né? Precisa ver quando foi que ele entrou no papel.
O papel em 25, por exemplo, ó, vamos clicar só 25. 25 praticamente de lado. O papel tem a sua mínima a 4,10, o papel tem a sua máxima a 4,51. O papel está a 1, 2, 3, 4 meses de lado, sem informação gráfica significativa. Então, a priori, não vejo nada. Se você quiser um ponto de corte para a Pine mais conservador, é 4,51. Para você, eventualmente, falar em alta. Até porque, se romper o 4,51, graficamente não me monta nenhuma figura, né? Você tem uma longa lateralização, que a gente não pode nem chamar de envelope, de um rompimento que, eventualmente, sai dessa região. Então, comprado, mal comprado, em função da deteriorização pelo custo de oportunidade, acima de 4,51, talvez. As últimas duas para liberar o Coutinho. Na sequência vem o nosso Luciano Costa e também o Gabriel Ponte, direto de Brasília. O Décio, membro do canal, pediu Use Minas. E a Leila Rodrigues, que é sempre muito carinhosa e tá sempre conectada com a gente, pediu Cogna. Então são os últimos dois papéis com o Coutinho. Depois tem Luciano Costa, Gabriel Ponte. O programa de hoje tá bom demais. A gente vai receber aqui também o Jorginho no Minuto Binance para falar especialmente de Bitcoin e outros criptoativos. Tem a análise fundamentalista do setor financeiro. Tá imperdível o nosso programa. Estamos chegando à metade do programa. Tem mais 1h30 de almoço de negócios. Dá tempo também de você deixar o seu like, hein? Não se esqueça do like, investidor e investidora. Vai você, Coutinho, com Use Minas e Cogna. Bora. No caso de Uzin, o gráfico tá no semanal, tá? De propósito. O Zin, a priori, ele desenha um pivôzão de alta, então tudo sob controle. O ativo cota 6,9. Ele vai dar um teste a 6,27 e o seu objetivo é 7,25. Essa é a parte boa. Qual é a parte ruim da informação? É que se você pegar os Minas tem uma resistência importante no 686. Então você vê que essa alta aqui, ela não deve ser uma alta linear. Ponto número 1. Ponto número 2, de novo, gráfico no semanal. Então tudo que eu tô falando aqui é mais longo. Então tá comprado, ok, tá bem comprado. 6,27, fica atento, deve dar uma chacoalhada. Se eventualmente subir, aí você tem subida livre até 686, outra chacoalhada. Objetivo final desta formação, 7,25. Como é candle semanal, se você pegar esse padrão de candle aqui e fizer um espelhamento, você tá minimamente falando de um trade para mais de um mês. Aí, portanto, Use Minas. Lembrando que o Coutinho analisou Use Minas no semanal. Agora chegou Cogna, também não para de subir. Empresa do papel, empresa do setor educacional. Cogna, Coutinho, a última do dia. Bora. Olha, Cogna. Essa aí, ó, essa tá na terceira. E agora? Será? Essa tá na terceira? Ah, garoto. Na terceira do semanal. Não vai passar. Terceira do semanal. Pode entrar vendido aí. Se der errado, ferro no Coutinho. Não é não, Coutinho? Vende não, aí, lindão, meu filho. Não, lindão. Não é assim também, né? Não, lindão, calma. Não é assim. Vende, não é assim. Ferro no Coutinho. Não, lindão. Respira. Empolguei. Vamos lá. Pessoal, esquece o que eu falei. Pensa só no Coutinho. Cogna, você tem uma resistência importante no 261. Então, por favor, fique atento, tá? Então, assim, tá na terceira. Da terceira não passa, aquela loucura toda. Então, assim, Cogna, você tem um ponto de inflexão de venda. A terceira de Cogna verdadeira mesmo é quando você joga no semanal, porque o que é a terceira, né? Terceira é a expansão máxima que eu tenho do maior movimento. Só que o maior movimento de Cogna é você pegar esse Fibo e jogar ele para cá. Aí você tem o último Fibo, ou seja, nada que eu consiga fazer fora isso. Então, assim, eu ainda tenho o upside de Cogna. O upside de Cogna me leva a mais de R$3. Só, por favor, nota que eu tenho essa resistência a 261 no Fibo longo e nota que eu tenho a mesma resistência no Fibo curto, exatamente o mesmo valor. Então, 2,61, Cogna pode dar uma quedinha para depois subir. Então, cola o stop. Se você não quiser pagar para ver uma eventual queda de Cogna, aí você zera e recompra ela assim que ela voltar a partir de 261, cujo objetivo, aí sim, passa a ser a terceira a 3,12. Coutinho, muito obrigado por hoje. É sempre muito bom estar aqui com você. E a gente volta a se falar na sexta-feira, se Deus quiser, se tudo der certo, com o karaokê do Coutinho. Amém. Obrigado, tá bom? lindão. Obrigado, Coutinho. Tchau. Tamo junto. Tchau, perfeitinha. Tchau, pessoal. Um abraço para vocês. Boa tarde.